Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouco sobre os anjos, né, em Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Existem em outros locais onde Santo Tomás de Aquino vai falar, está até no link que eu mandei, o que são os anjos, onde o irmão vai trabalhar de forma bem mais aprofundada, né, claro, porque ele estudou vários outros textos de Santo Tomás, até mesmo no conteúdo original. O que são os anjos, que é o Sidney Silveira que fala. Santo Tomás ele sempre parte para falar de um assunto da parte mais positiva. Por exemplo, antes de falar dos demônios, ele vai falar sobre os anjos. Antes de falar do pecado original em si mesmo, ele vai falar do homem na sua inocência original, né? Então ele sempre parte dessa parte positiva teológica, não da parte primeiro negativa, né? Não dos nãos, mas da questão dos sim, né? Da questão do sim. Vamos lá, a primeira parte aqui sobre os anjos. Um anjo ilumina outro anjo. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que um anjo não ilumina outro anjo. Com efeito, os anjos possuem atualmente a mesma bem-aventurança que esperamos no futuro. Ora, então o homem não iluminará um outro, como diz Jeremias. O homem não ensinará daí em diante seu próximo, nem um homem seu irmão. Logo, nem agora um anjo ilumina outro anjo. São as objeções, né? Porque na suma, primeiro é colocada a questão, depois é colocado os artigos, enquanto os artigos serão feitos, depois é colocado as objeções, geralmente são 3 ou 4, depois é colocado em sentido contrário, que é a resposta da escritura, ou de um doutor da igreja, ou de um santo, ou do filósofo, né, geralmente Aristóteles, e depois tem um respondo, e depois tem a resposta às objeções de cada ponto. Geralmente funciona assim, né? O esquema da suma. Algumas vezes, aliás, raramente as objeções elas já são todas respondidas no respondo. Mas na maioria das vezes não. Tem o respondo, aí depois tem cada ponto das objeções respondido por Santo Tomás. Então vamos lá, segundo ponto. Ainda das objeções, que vai dizendo que não, que o anjo não ilumina outro anjo. Além disso, há 3 tipos de luz nos anjos: a da natureza, a luz da graça e a da glória. Ora, o anjo é iluminado pela luz da natureza, por aquele que o criou, pela luz da graça, por aquele que o justifica, e pela luz da glória, por aquele que o beatifica. Isso tudo parece de Deus. Logo, um anjo não ilumina outro anjo. Terceiro ponto. Ademais, a luz é uma forma do espírito. Ora, como diz Agostinho, a mente racional é formada somente por Deus, sem o intermédio de nenhuma outra criatura. Logo, um anjo não ilumina a mente de outro anjo. Aí está aqui os 3 pontos postos, né? Em sentido contrário, diz Dionísio, os anjos da segunda hierarquia são purificados, iluminados e aperfeiçoados pelos anjos da primeira hierarquia. Aí no sentido contrário ele já faz, né, o contraponto aqui, começando. Citando, no caso aqui, Dionísio. Respondo, um anjo ilumina outro anjo. Para prová-lo, deve-se considerar que a luz que se refere ao intelecto nada mais é que uma manifestação da verdade. De acordo com esta palavra da carta aos Efésios, tudo que é manifestado é luz, iluminar, portanto, nada mais é que transmitir a outra pessoa a manifestação da verdade conhecida, segundo diz o apóstolo no mesmo texto. A mim, o menor dentre os santos, foi dada a graça de iluminar a todos a respeito da economia do mistério que estava escondido em Deus desde o início dos séculos.
É desse modo que se diz que um anjo ilumina outro, enquanto lhe manifesta uma verdade que ele próprio conhece. Por isso Dionísio diz que os teólogos ensinam abertamente que as ordens dos espíritos celestes recebem das mentes mais elevadas o conhecimento das coisas divinas. Contudo, como já dissemos, duas coisas concorrem para o conhecimento: a potência intelectiva e a semelhança da coisa conhecida. É em razão dessas duas que um anjo pode mostrar a outro uma verdade que já conhece, primeiro fortificando a potência intelectiva do outro anjo. Assim, como também a potência de um corpo menos perfeito é fortalecida pela proximidade espacial com um corpo mais perfeito, como o calor de um corpo morno é aumentado pela presença de um mais quente. Assim também a potência intelectual de um anjo inferior é fortalecida pelo fato de um anjo superior se voltar para ele. A ordem da convenção faz entre os espirituais o que faz a ordem da proximidade local entre os corporais. Em segundo lugar, um anjo manifesta uma verdade ao outro a partir da semelhança conhecida. O anjo superior toma conhecimento da verdade, segundo uma concepção universal, para cuja compreensão o intelecto do anjo inferior não seria suficiente, mas a ele é connatural aprender a verdade sob aspectos mais particulares. Portanto, a verdade que o anjo superior concebe de modo universal, de certo modo a distingue, para que possa ser captado pelo anjo inferior, e assim a propõe para que seja conhecida entre nós. Os doutores que concebem sinteticamente dividem em muitas partes, acomodando-se à capacidade dos outros. É isso que diz Dionísio. Cada substância intelectual divide e multiplica, com sabedoria previdente, a ciência que recebeu de Deus, a fim de elevar até essa ciência os espíritos de uma ordem inferior. Primeiro ponto. Portanto, deve-se dizer que todos os anjos, os inferiores como os superiores, veem imediatamente a essência de Deus. Quanto a esta visão, um não ensina ao outro. Jeremias estava se referindo a essa doutrina quando diz que o homem não instruirá seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o menor de todos até o maior. Entretanto, no que concerne às razões das obras divinas, elas são conhecidas em Deus como em sua causa e em si mesmo. Deus as conhece todas, porque Deus compreende a si próprio. Quanto aos outros que veem Deus, aqueles que têm uma visão mais perfeita dele terão um conhecimento maior das razões divinas. Um anjo de uma ordem superior terá, pois, em Deus um conhecimento muito maior das razões das obras divinas do que um anjo de ordem inferior, e por conseguinte ilumina-o a respeito delas. É o que diz Dionísio: os anjos são iluminados pelas razões do que existe. Segundo ponto. Deve-se dizer que um anjo não ilumina outro transmitindo-lhe a luz da natureza, da graça ou da glória, mas fortalecendo nele sua luz natural e lhe manifestando a verdade sobre as coisas, que diz respeito ao estado da natureza, de natureza e de graça e de glória, como foi dito. Terceiro ponto. Deve-se dizer que a mente racional é formada por Deus, imediatamente ou como imagem, por seu modelo, porque não foi criada a imagem de outro, mas de Deus, ou como um sujeito que só se completa por sua forma última, porquanto a mente criada é sempre considerada informe, enquanto não estiver unida à verdade primeira. As outras iluminações que procedem do homem ou do anjo são como disposições para a última forma. Uma coisa sobre os anjos, né? Quando você vai estudar um pouco sobre a vida de Santo Tomás de Aquino, um termo que é usado muito pelos outros santos doutores e também pelos teólogos, né?
teologia no modo geral, referindo-se a Santo Tomás, perdão, geralmente o chamam de doutor angélico, por conta, né, desse grande tratado acerca dos anjos, tanto na Suma Teológica como em outros escritos. E também é uma das atribuições esse nome porque Santo Tomás, quando ele venceu a tentação contra a castidade, ele correu, né, como se fosse com pau mesmo, que estava em brasa quando a mulher o tentou. Ele correu atrás dela. Depois ele fez uma cruz na porta, segundo alguns historiadores falam, depois que ela saiu. E daí vieram os anjos e o cingiram com o cinto da castidade. Então, essa lenha que estava em brasa, né, e ele correu atrás dela para persuadi-la de não tentá-lo nessa área da castidade, né? Porque foi enviada por um dos seus familiares para tentá-lo. Então, conta-se que Santo Tomás foi cingido pelos anjos e daí ele ganhou uma grande graça ainda maior para a vivência profunda da castidade.